O que acontece depois que o teu livro está tudo pronto, está registrado tudo certinho, está tudo dentro dos conformes da lei, está uma obra registrada oficial, revisada por uma equipe profissional, editada, todo o projeto editorial concluído? O que acontece? Qual é o próximo passo? Geralmente, o próximo passo para isso é a impressão, né? E um dos maiores erros hoje dos autores iniciantes é eles acharem que eles precisam gastar uma fortuna imprimindo 1.000 cópias, 2.000 cópias, e deixar esse livro pegando poeira na garagem, né? Mas existe uma forma inteligente de lidar com o seu dinheiro, de lidar com o seu investimento quando você está tratando de livro, né? E fazer essa impressão de forma que ela fique profissional, né? A gente está falando, porque assim, quando a gente fala de uma tiragem de acima de 500 livros, a gente está falando de tiragens de livros feitas em gráficas offset, que são aquelas gráficas mais tradicionais, que são as gráficas que imprimem realmente grande volume. Ah, mas vocês podem estar pensando assim, mas o preço da impressão na gráfica offset desses grandes volumes é mais baixo. Mas a gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar que às vezes você vai lançar o seu livro, vai vender a primeira tiragem do seu livro numa tiragem menor, de 52, 80 cópias, para que você realmente faça um teste antes de você imprimir uma grande quantidade de livros. E quando você precisa fazer uma correção, você precisa fazer uma mudança de acordo com o feedback dos seus leitores, você pode pensar o seguinte: você pode fazer isso depois de imprimir 52 cópias, é muito mais fácil do que você ter que fazer alguma mudança depois de imprimir 1.000 cópias, né, Jeff? E aí, quando a Gisele fala dessa questão das 52 cópias, é muito legal, porque muitas vezes você pode, quando o livro está pronto, você pode buscar, por exemplo, a opinião de pessoas, de leitores críticos, de pessoas da sua confiança, para que eles leiam e veja se realmente a tua mensagem ela foi entregue, né? E aí é um processo que a gente costuma dizer de validação. Claro, né, pessoal, que o livro ele vai estar sendo vendido, você pode, por exemplo, estar entregando para alguém, um profissional de leitura crítica, você pode estar fazendo esse trabalho, essa quantidade mínima de venda, como a Gisele falou aqui, para fazer um teste, um lançamento, né? E aqui a gente gosta muito de ser bem transparente com os nossos escritores, né? Obviamente que a gente trabalha a questão dentro do método EPV de escrita, escreva, publique e venda. Dentro do posicionamento, a gente trabalha uma coisa chamada pré-venda do livro. O que é essa pré-venda do livro? Essa pré-venda do livro, ela traz o quê? Você vai vender o seu livro sem ele estar pronto. E aí, muitas vezes, no teu lançamento, tu já vai ter uma quantidade superior a 52 livros de pessoas para entregar no dia do seu lançamento, né? E aqui a gente resolve duas dores quando a gente fala da pré-venda do livro, né? A gente resolve, primeiro, o medo de fazer uma noite de lançamento sem ter pessoas que vão estar presentes e, principalmente, o medo de não ter o recurso financeiro para adquirir novos exemplares do seu livro, né? Quando a gente trabalha com impressão de pequenas quantidades, qual é o grande objetivo nosso enquanto escritor independente? E como a gente já falou anteriormente na live aqui, visando o maior lucro para o escritor, que ele adquira pequenas quantidades, venda e vai recomprando. É como se fosse fazendo uma analogia da colheita, né? Você colhe, planta você planta, colhe e replanta. Planta, colhe e replanta. Nessa questão de plantar, colher e replantar, vai chegar uma hora que o retorno sobre o investimento, o lucro vai ficar para você e não mais para... Você não está mais investindo somente na impressão do livro, porque você vai conseguir manter uma quantidade em estoque pequena, mas já tendo o retorno sobre o investimento, quem sabe para produzir um por segundo livro, ou quem sabe para já estar colhendo os frutos, né? Quem respeita esse processo de colher, plantar e replantar, né, comprando pequenas quantidades, aí a primeira recompra,
usa todo o investimento, compra novos livros, colhe, planta e replanta, tem muito mais resultado e, principalmente, é o que a gente chama de ter um livro atingindo um público maior. Quando você atinge um público maior, dependendo da sua história, você vai ter um público fiel, que são os leitores que vão estar ansiosos pela produção do segundo livro seu, né, Gisele? Exatamente, né? A gente pensa, daí quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre a tecnologia, principalmente da impressão digital, né? Onde a gente pode fazer tiragens de 50, 100, 200 exemplares com qualidade, né? Com uma boa qualidade. Lembrando que, pessoal, não adianta você escrever uma mensagem maravilhosa e tentar fazer a impressão mais barata que tiver, porque daí então, quando a impressão não tem qualidade, o teu leitor também não vai se interessar pelo teu livro. Você pode ter uma capa maravilhosa, ter um conteúdo maravilhoso, e quando o teu escritor, o teu leitor, ele pega aquele papel esfarelento, aquele papel que não tem qualidade nenhuma, o papel muito fino, onde tem a sombra da página seguinte, na sua página, também fica ruim, né? Então, assim, quando a gente está falando dessas impressões em pequenas quantidades, a gente está falando de uma impressão realmente de qualidade, tá? E isso faz com que você consiga testar o seu mercado, fazer o seu evento de lançamento e, principalmente, começar a recuperar de forma mais rápida o seu investimento, né? E a gente, enquanto editora, a gente dá o caminho, né? A gente é um caminho para que você consiga chegar nessas gráficas sem precisar passar por um contrato abusivo de grandes quantidades e tudo mais, né? O que é importante você parar e pensar? Um estoque de livros parados, ele é um dinheiro morto, né? O segredo dos autores modernos hoje é trabalhar com a tiragem inteligente. De que forma? Imprimindo o que você vende e escalando conforme você cresce. Dessa forma, você está usando o seu dinheiro de forma inteligente, né, Jeff? Exatamente, né? Quando você trabalha com essa questão do livro, né? E aqui vale deixar uma coisa bem importante, né? A editora deixou o teu livro pronto para impressão, é como se o seu livro fosse um xerox. Quando você imprime pequenas quantidades, né? Trazendo essa analogia ali de ter a impressão do que você vende e vai escalando conforme você vai crescendo, você começa com pequenas quantidades, talvez 50 unidades, depois para 100, depois para 200. O que acontece? Você está, além de estar imprimindo com qualidade, investindo pouco e validando toda essa questão do processo de venda do seu livro. E aí a gente traz essa questão de que você consegue se imprimir escalando aos pouquinhos, e daí quando você vê, você já está numa jornada de venda de 200, 300, 400 e por que não 500 livros, né, Gisele? Quando a gente fala, né, que o livro físico ele é um objeto de desejo, a pessoa gosta de abrir, sentir aquele cheiro de livro novo. Quando a gente olha aquela capa com qualidade que a gente passa a mão naquelas folhas, elas são lisinhas, né? O toque de livro profissional, né? Aí quando a gente fala de qualidade, é bem essa situação, assim, ó, se o seu livro ele parecer um xerox de algum outro livro, ou se ele não tiver qualidade, ele perde esse valor de mercado, né? Então a gente trata o livro e trata com maior carinho para que você receba sempre o seu leitor, que chegue na mão do seu leitor um livro de qualidade, não caro, não é muito caro para você, não fica muito caro para o seu leitor, né? Você consegue ir trabalhando e crescendo à medida que, né? E crescendo com calma. Você não precisa fazer aquele estoque gigantesco, como o Jeff bem falou, assim, que vai ficar com cheiro de guardado, que vai ficar com cheiro de armário, como a gente fala, né? Brincando, assim, exatamente, aquele cheiro de armário e cheiro de umidade ou cheiro de poeira, porque está muito tempo guardado, né?